que eu faço para manter minha casa limpa? Nossa, esse vídeo não vai durar nem 3 minutos. Muito simples. Eu simplesmente tranco a porta, não deixo ninguém entrar, não deixo ninguém cozinhar e ninguém suja a roupa. Acabou. Brincadeiras à parte, a gente sabe que as demandas da nossa casa são muito desafiadoras pra gente, né? Trabalhar fora, cuidar de filhos, cuidar da comida, ainda ter que cuidar da casa, cuidar de si mesmo, cuidar do marido, enfim. Todas as outras demandas que exigem da gente, a casa com certeza exige muito, 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 principalmente quando a gente tá falando da limpeza, né? Mas eu quero te mostrar nesse vídeo como que eu faço pra manter a minha casa limpa, mas assim, sem neura. Sem muita firula, tá? Então você quer saber? Então vem comigo. Antes da gente começar, eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber notificações que toda semana tem vídeo de organização aqui nesse canal. Bom, para começar, eu quero dizer que eu não era uma pessoa muito ligada à organização e muito menos à limpeza. Na verdade, a limpeza, até hoje eu ainda não sou muito fanática, assim, com limpeza da casa. Eu acredito que eu seja uma pessoa bem prática, assim, com relação à limpeza. Eu não tenho muito esse negócio de produto, nada disso. O meu negócio com a limpeza foi entender que se eu fizesse uma rotina dela, uma organização dessa limpeza, eu ia conseguir pensar menos nela, sabe? Organizar a limpeza da casa me ajudou a não ter que pensar na limpeza. Parei um dia, organizei a limpeza e agora eu não me preocupo mais, eu só sigo o que eu tenho que seguir. Lembrando, gente, que eu considero que cada casa é um caso, ou seja, cada casa tem as suas particularidades. Eu, como personal organizer, posso dizer isso com propriedade. Vou na casa de muitas pessoas, das minhas alunas, então eu entendo que cada um tem uma rotina muito diferente da outra. Então eu quero que você pegue nesse vídeo aquilo que faz sentido pra você, tá bom? Bom, antigamente eu tinha o hábito de fazer faxina. Sabe aquela faxinona no final de semana? Pois bem, durante a semana eu não me preocupava muito com a limpeza da casa e me focava mais com relação a fazer faxina mesmo no final de semana. Só que eu ficava sempre muito quebrada, eu perdia o meu final de semana, eu não tinha ânimo depois para fazer nada, ficava louca quando alguém tirava alguma coisa do lugar. E o principal, eu nunca conseguia fazer tudo o que eu queria, sempre ficava, agora as janelas não vão fazer, agora não vou limpar o fogão, agora não vou, alguma coisa eu deixava para lá, porque realmente fazer todas as tarefas em um único dia me deixava extremamente sobrecarregada e eu não conseguia dar conta. Depois que eu tive a minha filha, eu percebi que isso precisava mudar. Por quê? Durante a semana eu tinha meu trabalho, cuidava dela e tudo mais, e aí no final de semana eu deixava pra fazer a limpeza, né, fazer a faxina. E aí eu tava lá fazendo e dali a pouco ela chorava porque eu tinha que dar de mamar. Ou ela chorava porque tinha que trocar fralda. Então toda hora eu era interrompida. E eu ficava horas e horas ali fazendo e acabava chegando um momento que eu não conseguia terminar. E eu falava assim, gente, não tá dando, eu preciso pensar numa forma de poder fazer ainda a limpeza da minha casa e ainda assim contemplar as demandas da minha filha. Porque antes, quando eu não tinha filho, eu simplesmente largava tudo, comia qualquer besteira e taca ali na faxina ali. Quando eu tive filho, eu não podia abrir mão de algumas rotinas dela para poder simplesmente largar tudo e só fazer a faxina da casa. Então eu precisei reajustar isso e foi quando eu criei o meu cronograma de limpeza. Eu percebi que organizando as tarefas de limpeza da minha casa, eu economizava tempo, economizava energia, economizava o meu fim de semana. E aí eu peguei, presta atenção que agora é a parte que você precisa anotar. Eu listei todas as tarefas que eu fazia, que eu tenho que fazer. Então eu ia a cada cômodo da minha casa e olhava. Tá, tenho que tirar pó daqui, tenho que limpar isso aqui, tenho que fazer... Eu anotei todas as tarefas. Depois disso, eu colocava do lado o tempo que eu achava que eu podia fazer uma tarefa ou outra. Então, dentre as tarefas, eu percebia que tinham tarefas que eu tinha que realmente fazer todos os dias, como recolher o lixo, lavar a louça. E outras tarefas eu percebi que fazendo um dia sim, um dia não, a cada 3 dias, eu conseguia manter aquele lugar mais limpo e sem muito esforço, sabe? Aquelas pequenas tarefas que se eu fizesse ali pontualmente, eu já não ia ter tanto esforço assim para fazer todas juntas de uma vez. Eu também listei as tarefas que eu podia fazer uma vez na semana, como por exemplo, trocar a roupa de cama ou tirar o pó dos móveis.
E aí eu me dei conta que tinham tarefas que eu nem precisava fazer com tanta frequência assim. Eu podia fazer a cada 15 dias ou uma vez por mês, que já estava de bom tamanho. Organizar dessa forma me deu muita clareza do que eu precisava fazer e me deu muita clareza principalmente de coisas que eu simplesmente negligenciava, não fazia, como por exemplo limpar o meu forno. O forno era uma coisa que eu sempre deixava por último e eu acabava não fazendo porque eu já estava extremamente cansada e sobrecarregada. E desse jeito eu percebi que se eu dividisse ainda mais as tarefas no meio da semana, eu podia fazer um pouquinho por dia e me livrar da faxina do final de semana. Eu fui implementando o cronograma aos poucos e percebi que algumas coisas eu realmente precisava ajustar. Eu fui colocando em prática o meu cronograma aos poucos, eu fui percebendo ali, né, depois da lista que eu fiz, o tempo, a periodização que eu precisava fazer cada tarefa. E nesse ponto eu preciso te lembrar que como cada caso é um caso, você precisa avaliar o que faz mais sentido para sua família, tá bom? Algumas casas demandam mais manutenção do que outras. Se na sua casa você ficar muito tempo fora de casa, talvez a manutenção de algumas coisas nem precisam acontecer com tanta frequência. Em outras casas, onde a rotina, o convívio é muito maior, aí a gente precisa de uma manutenção maior. Então, cada casa é um caso. Mas só de listar mesmo essas tarefas e dar clareza do que precisa ser feito em cada dia da semana, já ajuda muito a gente a não ficar pensando e nos preocupando muito com isso, sabe? Foi o que aconteceu comigo. E depois disso, além dessa clareza do que precisava fazer e não tinha necessidade de fazer ali com tanta frequência, eu fiquei com os meus finais de semana livre. Então eu me livrei da faxina do final de semana. Carol, então quer dizer que você não faz mais faxina? Mais ou menos, Musa. Dependendo da semana ali que eu me organizo e tudo mais, se eu tenho outras demandas maiores para fazer, como trabalho, viagem e outras coisas, eu não consigo fazer o cronograma à risca ali no meio da semana. E tá tudo bem. Eu me organizo e faço mais tarefas ali no final de semana, ou eu escolho um dia específico para fazer essas tarefas. Mas hoje eu percebo que até quando eu decido acumular um pouquinho e fazer tudo num dia só, eu gasto bem menos tempo, porque fazer aos poucos faz com que a casa não fique acumulada de sujeira, não fique acumulada de coisas para fazer. Então você pode pontualmente ali fazer uma faxina, mas ela não vai demandar tanto tempo assim de você. Recentemente eu fiz inclusive uma faxina e eu contei no relógio, deu 2 horas só de faxina, gente, sem noção. E eu acho que isso acontece também porque como já está mais automático as coisas que você precisa fazer, você cria uma ordem na sua cabeça e você vai fazendo uma atrás da outra, assim, sem perceber. Quando você for ver, você já terminou, sabe? Eu acho que é assim que funciona a ideia de ter um cronograma de limpeza. Ele te dá essa clareza e te dá essa liberdade de ação, né? Porque você já sabe o que você precisa fazer, então fica mais fácil. Eu acho que o grande segredo aqui é não deixar acumular, sabe, Musa? O que você puder ir fazendo e adiantando para você mesma vai te ajudar e muito. Eu percebo que quando você olha para as tarefas com clareza, se você olhar uma por uma assim das tarefas, você vai ver que tem tarefas que você não demoraria nem 10 minutos para fazer. Então, quando você olha só para ela e fala assim, nossa, será que eu tenho 10 minutos para fazer só isso daqui? E aí você já vai e já resolve. Eu faço muito isso quando eu estou lavando a louça. Às vezes eu vou guardar alguma coisa dentro do armário e aí eu me dou conta de que o armário tá meio empoeirado por dentro, sabe? E aí eu vou lá e já tiro tudo de dentro, já limpo e já guardo tudo de volta. E quando eu me dou conta, eu já fiz uma parte do armário e falo, cara, eu não demorei nem 10 minutos. Não mudou nada na minha vida. E uma parte da limpeza eu já fiz. Uma parte que poderia estar sendo adiada e prorrogada e juntada com mais outros armários para fazer todos em um único dia. E aí sim, ia me demandar 1, 2, 3 horas do meu dia. Então, se você está buscando fazer um cronograma de limpeza ou alguma coisa do tipo, eu tenho um cronograma pronto para você que você pode adaptar à sua rotina. O link dele está aqui na descrição. Fique à vontade para conhecer. E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar lá no número do suporte, ok? Esse conteúdo fez sentido para você, ele foi relevante, então não se esqueça de curtir e ativar o sininho. Eu te vejo no próximo vídeo.